Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Pode Movimentar. O podcast que movimenta toda a tua sexta-feira. Aham, é verdade, tá? Porque toda sua sexta-feira nunca mais, vocês perceberam? Nunca mais foi a mesma, porque juntos estamos aqui agregando, aprendendo, conhecendo, porque quando eu trago para vocês, eu aprendi muito, gente. Isso aqui vai estar sendo um divisor de águas para mim. Maravilhoso. Então, puxa aí a cadeira, senta, tá? Ai, não posso sentar, tô no ônibus em pé. Tá bom, então, mas fique de ouvido aqui, porque o assunto hoje, ele é muito bom. Precisa ser um alerta para as pessoas aprenderem cada vez mais, tá? E o assunto? Já tem advogados usando a inteligência artificial em processos e usando errado. Sueli, qual é o tema? O tema é advogados usando inteligência artificial errada e isso pode sim prejudicar o processo. Ah, hoje você vai vir falar mal dos seus colegas? Não é bem isso. É um alerta para todos nós e até também uma transparência para os nossos clientes. Você, meu amigo advogado, você fala para o seu. Está no seu contrato, porque isso está no nosso regulamento da UAB. Está no seu contrato acerca que você faz uso também da IA? Deveria, tá? Depois vocês fazem uma pesquisa aí que tem e traz essa transparência. Esse negócio de falar assim, não, a minha, eu não vou usar, eu não vou contar para ele, gente. Esquece isso. Todo mundo usa hoje. Todo mundo usa a inteligência artificial, seja a seu favor ou de outras as formas, né? Sendo que, usado errado, pode sim prejudicar e muito o processo do seu cliente e até mesmo a sua vida, para tudo. Tudo que é usado erradamente acaba prejudicando. Concordam? Digam que concordam, tá? Fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te enriquecer e tanto. Poderia vir assim uma pergunta já na sua mente, Sueli, mas você confia na inteligência artificial para tomar certas decisões no seu processo? Então, eu no meu escritório, eu tenho elas como um parâmetro. Existem robôs que foram. Ai, um mosquito aqui no meu ouvido. Existem robôs que foram criados para desenvolver certas atribuições mais rápidas. Ali dentro dele, ele foi alimentado com livros, com portarias, tudo aquilo destinado àquele assunto. Tá? Então, sim, podemos sim não confiar nele 100%, mas ter ele como um norte. E isso aí ó, faz escritórios ganharem celeridade muito rápida. Tá? É, vocês podem ver que recentemente, se vocês derem uma googlada depois de assistir o podcast, vocês vão. Teve um caso de advogado, foi um advogado que utilizou a inteligência artificial para fazer uma peça e colocaram, e ele permitiu, né? Porque você pode fazer ela não colocar, permitiu que ela criasse, incluísse jurisprudência. Só que o que, que aconteceu? Ela criou uma jurisprudência. E isso foi ruim para ele, tá? E acabou inventando essa jurisprudência e com decisões que nunca existiram. E foi dado ali um andamento no processo. Eu não me recordo se foi um juiz ou se foi um desembargador que chamou a atenção bem feio acerca disso. Imagina, eu protocolar um recurso, seja lá o que for, e eu ser chamada a atenção por isso. Tem que ser analisado, gente. Tudo tem que ser analisado. Você pode usar, mas confere. Ah, não, esse artigo, não. Confere se aquele artigo está sendo, é, está falando sobre o assunto que você está ministrando naquela sua peça. Você está falando, né? E o impacto é algo assim que acaba a gente fazendo passar vergonha, a gente acaba passando vergonha, tá? E isso não é apenas um errinho, isso é algo gravíssimo. Porque o que, que acontece? O juiz acaba olhando aquele processo todo de uma forma totalmente errada. É, e isso não acontece também só na advocacia. Hoje tem muita gente utilizando a inteligência artificial para escrever legenda, para criar textos. Eu tenho uma pequenina percepção
E aí, quando eu estou olhando determinadas legendas no Instagram, eu já consigo visualizar que aquela legenda ela foi criada através de uma inteligência artificial. Eu já tenho alguns cursos, eu já fiz alguns cursos sobre inteligência artificial, tenho criado, né, mais rotina de estudo sobre isso, até porque, como eu falei para vocês, eu quero levar um outro caminho também da minha advocacia para o marketing jurídico, então eu preciso, sim, saber um pouquinho acerca da inteligência artificial. O meu primeiro curso, quando eu fiz, foi do meu professor caramba, eu esqueci o nome do curso, que vergonha. Mas é do Tássio, tá? Vocês vão saber. E aí, esse curso, tá? Tentando procurar aqui. Esse curso, ele foi muito interessante. Ele abriu muito o norte, assim. Eu sempre tive muito receio dessas coisas, tá? E abriu, assim, meu olhar. Foi um divisor de águas no meu próprio escritório. Foi um divisor de águas no meu escritório. Eu indico muito ele. Não tem nenhum jabá aqui, não, mas eu indico bastante ele, porque ele pega na sua mão. É um curso que ele pega na sua mão e ele te direciona legal. Eu tenho certeza que todos que eu indiquei, né, a fazer o curso com ele, eu tenho certeza que ninguém se arrepende. Fora o nosso grupo, né, particular, aonde ali a gente está sempre monitorando, sempre ajudando um ao outro, é muito bom, tá? Então, pensa comigo, quando você terceiriza os pensamentos, você perde a identidade. Porque o cérebro, ele é um músculo. E se você não movimentar, se você não exercer ele, ele vai atrofiar. Então, o problema não é usar a inteligência artificial. O problema é como você vai usar ela. Antes de eu entrar nesse bloco de como usar, eu lembro que no início, assim que eu comecei a utilizar mesmo a inteligência artificial, nossa, minha segunda best friend, porque a primeira é a Tânia Costa, minha segunda best friend, fala no telefone, oi, chat, tudo bem? Era a Joana, tá? Eu tenho um robô chamado Joana, eu tenho o marketing, Dr. Marketing. Aí tem os outros que, inclusive, são robôs muito bons do próprio curso do Tássio. Gente, eu estou tentando lembrar na mente o nome do curso. Eu esqueci mesmo. Me perdoa, professor. Mas o Davi vai deixar aqui na legenda, vai deixar na legenda assim. Clica no Instagram deles e para vocês ficarem mais por dentro. É um curso magnífico, tá? E eu sempre falava, a Tânia, ela se amarrava, ela filmava lá, ó, tá me deixando pra ficar falando com o robozinho dela, era mais ou menos assim. Mas é muito bom, quando você tem um direcionamento e você tem confiança naquilo, vale a pena sim, tá? E aí, como usa? Como usar a inteligência? A inteligência artificial, ela pode ser uma excelente ferramenta, como eu te falei. Ela pode te ajudar a organizar ideias, a criar conexões, a montar esqueleto. Você não vai pegar tudo que ela colocou ali e tu vai colocar diretamente lá no teu processo. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso. Não faça isso, tá? A inteligência artificial, ela é um estagiário. Vamos botar assim. Você pega diretamente o que o teu estagiário fez e tu já protocola? Pode ser o melhor, pode ser o estagiário number one. Você precisa revisar. Você precisa revisar, entendeu? Porque se não revisar, pode dar difícil. Quando ela te traz, ela não pode ser uma peça principal. Ela não pode substituir aquilo que você estudou durante anos. Gente, em nome de Jesus, você estudou 5 anos. Aqueles que passaram dentro dos 5 anos na OAB, parabéns. Aqueles que passaram no primeiro ano, parabéns. Aqueles que passaram no 10ª prova, parabéns também. Ou seja, tu fez mais de vou botar aqui em média, minha média, tá? Foi a minha média, 7 anos para se tornar um advogado, para tu viver no copia e cola do que foi na inteligência artificial, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não viva por isso. Mais de 50%, mais de 50% do que tá ali,
eu até jogo um pouco mais, porque eu gosto dos meus robozinhos. Tem uma da professora Raíssa Lobo. O pack dela, dos robôs dela, gente, sensacional. É sensacional. Hoje eu tô só dando spoiler. Vai pegando, gente, vai pegando, tá? Mas tem que ter a tua. Peraí, que o meu script saiu. Davi, meu script saiu. Para de rir, Davi. Peraí, gente. Tá aqui, tá aqui. Volta em nome de Jesus. Cadê? Porque eu tenho que seguir meu roteiro, gente. Se eu não seguir meu roteiro, peraí. Vocês têm que ter. Eu chuto, mais ou menos, que 70%. 70% do que tá ali é legal. Tá legal. Tá no caminho certo. Porém, tá? Porém, eu te falo que você. Tô procurando aqui, tá, gente? Enquanto eu tô falando com vocês. Eu falo para vocês que são. Tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Quando eu utilizo esses robôs das meninas, né, da Raíssa, eu tenho muita segurança no robô dela, muita mesmo, gente. Eu tenho muita segurança. Porém, eu visualizo, sei lá, tô ali escrevendo. E sempre quando eles montam aqueles textos padrões deles, sabe, cara, eu fico assim, eu preciso colocar aqui, eu preciso colocar minha ênfase. É, eu não sou aquela pessoa que reduz tudo. Eu sou muito, eu escrevo muito. Gostaria muito, muito mesmo. Achei aqui. Gostaria muito de ser bem assim reduzida nos meus textos, mas tô chegando lá. Tô chegando lá. Tá. Então, enquanto você não revisa e você leva tudo aquilo, coisas que estão erradas para o processo, o prejuízo ele não é seu. O prejuízo é do seu cliente. Não, o prejuízo é meu sim. Porque eu, no meu contrato, eu tô para ganhar no êxito. Tá, então tu não valoriza o teu tempo. Tu não está valorizando o seu tempo. Então, o que eu quero dizer com a inteligência artificial nessa questão? É, enquanto, de um lado, né, você está ali trabalhando para tentar ganhar o seu, para crescer o seu nome, você fizer conforme está escrito lá na inteligência artificial, você não vai dar os passos de crescimento na sua empresa. Pensa nisso, traga essa reflexão e também pensa pelo lado, né? Tem aquelas pessoas que são muito resistentes à inteligência artificial, mas ela tem o lado bom dela, como também tem o lado ruim. Então é você, humano, ser humano, de raciocínio, tá? Não uma máquina que vai ponderar o que, que é, o que, que não é. Coloca. Às vezes, até vem uns conectores dos quais eu não uso. Eu não. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou escrevendo, eu escrevo é, dentro do que eu falo, do meu cotidiano. Obviamente, eu vou colocar uma palavra mais robusta, mas não exagerada, porque eu não tenho aquela palavra no meu cotidiano, do meu português. Então, eu não vou usar. Então, é uma característica sua. Então, quando você estiver lendo o texto e revisando, incremente, retira, troca aquele conector. Isso faz a tua peça ganhar um grande conhecimento, ganhar a tua vida. Ela vai ganhar a vida através de você. Porque entenda que minha IA não ouça. Ela não tem coração, ela não tem sentimento. Ela até diz que tem, tá? Mas quem bota aquele sentimento, né? Pode isso, excelência. Ela não vai colocar isso. Então é você, quando estiver revisando, que vai colocar. Então, pensa bem nessa questão aí, tá? Mas enquanto isso, digamos de novo, por outro lado, o próprio sistema também está usando a tecnologia, o próprio judiciário. Ele está se utilizando de uma tecnologia. Ele organiza processos, ele identifica padrões, ele separa processos, casos repetitivos, né? No STF, o ano passado, foi introduzido a Maria. Ela relê, ela separa, ela dá uma olhada nas minutas. Olha aí, o STF está utilizando disso, entendeu? O STJ, ele usa. Eu fiz a pesquisa, como o meu outro slide daqui sumiu, deixa eu ver, estou até com medo de mexer. Deixa eu ver aqui. O STJ, ele usa. Ele estava usando um aqui, mas deixa eu voltar aqui, tá?
Antigamente estava usando o Atos, mas não é mais o Atos, é outro que ele está usando. E o CNJ, o Synapse. Você lembra que essa semana, algumas semanas atrás, a gente ficou quase uma semana sem poder, alguns prazos, só que se referia a isso paralisado, foi justamente por causa de um desses sistemas, tá? Ou seja, de um lado, o advogado ele está usando uma tecnologia. Do outro lado, o judiciário também está usando essa tecnologia. E aí eu te faço uma pergunta: quem está no controle disso tudo? Se de um lado o STJ, o judiciário está utilizando, e do outro o advogado também, quem está? Quem é que vai estar no controle disso? Né? A realidade, né, que hoje os tribunais eles enfrentam um déficit enorme de servidores. Até me arrisco a dizer isso que eu vou falar. Com a reforma da Previdência, que foi aquela questão, aquele medo, sai para corre, se aposenta, faz cálculo, ai, não vai dar para me aposentar. Muitos servidores se apressaram e acabaram pedindo a sua aposentadoria. E com isso já existia um déficit. Ele ficou maior ainda. Tá? E isso tem gerado uma realidade que a gente vive na prática. A morosidade dos andamentos dos processos no judiciário. Quer um exemplo? Aqui mesmo no meu escritório, eu já tive processos e tenho alguns também parados por meses. Gente, eu estou falando de meses. Sueli, mas aí você não pede movimentação? Peço. 2, 3 vezes na semana eu estou dentro dos fóruns. Eu faço balcão quase todo dia. Às vezes eu fico o dia todo para pedir um andamento de um processo numa vara, que às vezes está com 40 pessoas na minha frente. E às vezes eu não consigo. Já tive processos arquivados, tá? Por erro do próprio tribunal. E alguns aguardando uma liberação de pagamento financeiro por meses. E sabe qual é a resposta? Está na fila cronológica, doutora. É uma fila que não tem fim. Uma fila que eu acho que eu volto sempre para o final. Não é possível, tá? Então, a tecnologia, ela surgiu para meio que dar uma substituição nisso. Ela não surgiu para substituir, mas ela surgiu para contribuir com um sistema sobrecarregado. Eu cheguei já a ouvir também, entre os corredores dos fóruns, que em algumas varas, quem estavam comandando era até estagiários, porque não tinha servidores. Gente, isso é um absurdo. A responsabilidade sobre um estagiário. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? E mais uma vez, me atrevo a levantar também essa hipótese e dizer que isso não está somente no judiciário. No próprio INSS também existe essa análise automatizada. Né? Vamos lá. Você já deu entrada, você sozinho, tá? Não estou falando do advogado, não. Mas também se quadra o advogado. Deu é, protocolou lá no INSS e em seguida tu recebeu um e-mail. Processo quando você vai pedir prorrogado por mais 30 dias. Isso ali, gente, é um robô. Que nada mais é do que uma IA. Bem como você deu entrada, tudo direitinho, negado. E aí? Também é a questão de um robô. Então, o sistema ele lê o documento, ele analisa os atestados e, dependendo do caso, ele pode conceder, negar ou até mandar fazer a perícia. É tudo um sistema. Então, antes mesmo de um servidor vir a olhar, o sistema já fez uma análise breve. Então, como eu te falei, eu já tive processos, foi até um processo de mamãe. Eu dei entrada às 18 horas no escritório. Cheguei em casa, ajeitei as coisas, janta para Samuel e tal, arrumei as coisas, fui tomar banho. Eu entrei no banheiro, 10 e pouquinha, o e-mail, benefício concedido. Será que teve algum servidor que estava, pode até ter, tá? Mas que estava ali olhando o meu processo das 18
às 10 da noite, foi o sistema, gente. Queria que todos fossem assim, né? Que não fosse somente um robô negando. Agora, pensa aqui um pouquinho comigo. O advogado usando a IA, o judiciário usando a IA, o INSS usando a IA. Quem está revisando isso? Aí você pode me perguntar assim, Sueli, então se o meu advogado usar IA errado, ele pode me prejudicar? Pode te prejudicar sim. Vamos voltar lá naquele processo que teve, eu não me recordo se foi um juiz ou foi um desembargador que falou que foi pesquisar a jurisprudência e a IA foi inventada. Eu não li o restante da sentença, mas espero que o juiz tenha compaixão daquele processo, porque quem vai sofrer ali é o cliente que vai sofrer. Aí você pode me perguntar também, Sueli, então quer dizer que o meu processo ele pode estar sendo analisado por uma máquina? Também, pode ser sim, principalmente na fase inicial, principalmente na fase inicial, tá? Então, só para finalizar aqui conosco, vocês perceberam que hoje foi um foi uma conversa para abrir um pouquinho a mente de vocês, colegas advogados, bem como vocês, ouvintes, usuários também do sistema, que tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser ali. Vamos lá. Tem gente usando para fazer. Eu lembro uma vez que eu falei até assim para a Tânia, cara, eu queria muito que já existisse a inteligência artificial na época da minha faculdade. Gente, eu não fui uma aluna ruim, tá? Eu fui ali uma mediana. É que hoje, eu, particularmente, olhando para o meu escritório, o meu CR não faz diferença nenhuma. Mas se eu fosse para uma empresa, o meu CR não estaria ruim. Eu não me lembro muito bem, mas acho que estava na base de 9,54, era um negócio assim, o meu CR. Muito bom. Então, se eu estivesse com a inteligência artificial ou com o Cloud é uma inteligência artificial também, é um dispositivo aonde ele grava tudo. Ele poderia estar aqui nos gravando e depois ele ia me trazer um resumo. A Sueli falou no podcast sobre isso. Quantas vezes eu gravei a aula do meu professor Marcelo Chaves, e em casa eu ia ouvindo, ia parando. Eu tomava nota até da vírgula dele. Porque o professor Marcelo Chaves, ele dizia que ele não dava 10 para ninguém. Um dia ele me deu um 10. Eu estava descansando de tarde com o Xande, que o Xande também trabalha à noite. Aí eu estava dormindo com ele de tarde, eu vi aquela ligação do professor. Aí eu, Xande, o professor tá ligando. Aí eu fui atender. Oi, professor, ele, dá uma olhadinha no sistema. Quando eu olhei, que tinha o meu 10. Meu Deus do céu. Enfim, né? Enfim. Mas se eu tivesse, eu não teria passado tanto perrengue como eu passei. Então, a tecnologia, ela não é o problema. O problema é como você vai usar ela, como você vai alimentar ela, como você vai caminhar ao lado dela. Existe um monte de robô, um monte, que pode te ajudar, pode te auxiliar, pode até fazer os contratos. Nesse curso do professor Tássio, é, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Calma, gente. Eu tenho. Eu tenho como ver aqui o nome do curso certinho. Um minuto aqui. Tô com tempo? Tô com tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a gente falou hoje, esses dias. Cadê? Cadê? Ah, tá. Achei o nome do curso. Aqui, professor, não vou. Adoro falar com eles. Deixa eu ver aqui. É, Advocacia Pro. Pro IA. É um negócio assim. Ele até tá com um curso aqui, gente. Muito bom. Eu quero falar sobre eles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê, professor? Oh, gente, eu queria tanto falar para vocês direitinho, mas infelizmente. Advocacia IA. Advocacia Pro. Aqui, ó.
Eles estão com um curso, tá? E até tá aqui o professor Guerra. Vocês entram, o Davi vai colocar aqui, eles lançaram um curso artificial, é um curso online, quer dizer, muito bom da inteligência. Então, o que que acontece? Eles dão aqui, eles te ensinam até a criar um robô seu. Cara, é surreal esse curso, tá? É surreal de bom. E eles têm vários mecanismos ali. Então, hoje, as pessoas estão banalizando, tá, a inteligência artificial. Ai, ficou meio maçante, ficou meio assim, mas nós iremos trazer aqui também conteúdos para vocês abrirem a mente, né? E para se movimentarem. O movimento que nós queremos trazer aqui no nosso podcast é movimentar a sua mente, a pensar, a querer mais. Tem tantas coisas acontecendo aí, né? Tem aí, essa semana teve a questão da. Vou sair um pouquinho do script só para poder encaixar no que eu quero falar. A questão da guerra, a questão do, da greve aí dos caminhoneiros. Então, nós vamos abrir mais o leque a partir de agora no nosso podcast para vocês abrirem a mente de vocês também. O Leão começou essa semana. Começou aí, os contadores estão como? Só Jesus. Vou trazer de novo aqui a Luciana, tá? Que é minha contadora, a Luciana, para ela falar um pouquinho. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, já manda lá no direct do Instagram do podcast, tá? Podes movimentar, para vocês já irem tirando a dúvida de vocês. Então, nós vamos abrir mais o leque, vamos falar por mais coisas que podem impactar. Esse ano de 2026 é um ano muito difícil, gente. Está sendo um ano muito complicado. Tá? Quem não observa aí as questões, passem a observar, até mesmo para nós darmos mais um passo. Obviamente, o crente só dá um passo se o Senhor permitir. Tá? Se ele confirmou, vai, vai, cara. Vai no meio da guerra, que a vitória é certa. Mas olhando por essa vertente, observem bem o ano de vocês e vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. Quanto à inteligência artificial, observe mais ela no seu escritório. Eu tenho uma inteligência artificial que ela trabalha no meu WhatsApp, ela faz o primeiro contato ali com os meus clientes, e depois vem a estagiária, vem eu falando. Normalmente eu estou falando mais, eu estou falando mais com todos os meus clientes. Então, o que, que acontece? Traga para o benefício de vocês. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a ajustar isso daí, vocês vão, ó, alavancar. E cuidado, muito cuidado. Né? O que eu falo muito para Samuel é isso. Filho, há sobre mim uma responsabilidade muito grande, porque eu estou tratando de coisas das pessoas, de direito das pessoas. E isso é muito sério. É muito importante. Tá bom, gente? Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que isso faça abrir um pouquinho a mente de vocês. Curte, compartilha, envia para as 5 pessoas que você mais gosta, que você tem certeza que essa pessoa vai ser. É necessário ela ouvir um pouquinho sobre o podcast, tá? Espero vocês na próxima semana. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um abraço, Deus abençoe sua vida e tchau, tchau.